Se você deseja alcançar a verdadeira sabedoria de Deus, aquela que transforma vidas, guia caminhos e revela propósitos ocultos, então este vídeo é para você. Hoje, eu vou te mostrar como o Senhor, através da oração e da meditação, na sua palavra, revela segredos divinos e ensina verdades profundas que podem mudar completamente a sua vida. Imagine ter acesso a uma fonte inesgotável de orientação, clareza e paz, independente das circunstâncias que você enfrenta. A promessa é esta: se você aplicar o que vamos revelar aqui, você não apenas entenderá a sabedoria de Deus, mas viverá de acordo com ela, recebendo direção clara, paz verdadeira e poder espiritual para vencer qualquer desafio. Eu vou te conduzir por um caminho profundo e transformador, explorando 10 aspectos fundamentais de como Deus derrama a sua sabedoria sobre aqueles que buscam sua face com sinceridade e dedicação. E eu garanto, se você permanecer comigo até o fim, você descobrirá algo que pode mudar a sua vida para sempre. Vamos mergulhar nesse conhecimento sagrado e desvendar como a oração e a meditação na palavra podem se tornar a chave que abre as portas da verdadeira sabedoria divina. A sabedoria de Deus é infinitamente superior à sabedoria humana. E uma das formas mais poderosas pelas quais o Senhor revela essa sabedoria é através da oração genuína, aquela que parte de um coração humilde e sincero. Quando nos aproximamos de Deus em oração, não estamos apenas apresentando nossos pedidos, mas nos conectando com a fonte suprema de conhecimento e entendimento. Provérbios 2:6 declara claramente: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. A oração é o canal pelo qual Deus derrama sua sabedoria sobre nós. Mas, para que isso aconteça, precisamos aprender a orar de forma correta, alinhando nossos corações e nossas intenções com a vontade do Pai. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele os instruiu a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Essa submissão total à vontade de Deus é o primeiro passo para recebermos sabedoria verdadeira. Porque Deus não revela seus segredos a corações orgulhosos ou obstinados, mas sim àqueles que se rendem completamente a Ele. A oração que busca sabedoria é uma oração que reconhece sua própria limitação e depende inteiramente da iluminação do Espírito Santo. Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, não pediu riquezas ou poder quando orou a Deus. Pelo contrário, ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça e discernimento. E por causa dessa atitude humilde e sincera, Deus não apenas lhe concedeu sabedoria extraordinária, mas também todas as outras bênçãos que ele não havia pedido. Quando buscamos a sabedoria de Deus em oração, precisamos fazer isso com um espírito de humildade e fé. Tiago 1:5 nos garante: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Note que essa promessa é clara e direta. Deus deseja que busquemos sua sabedoria e está disposto a derramá-la abundantemente sobre nós, desde que o façamos com sinceridade e fé. Mas há algo importante aqui. A oração que busca sabedoria não é feita apenas de palavras repetidas ou de fórmulas pré-estabelecidas. Ela nasce de um relacionamento profundo e contínuo com Deus. É fruto de uma comunhão constante, de um coração que anseia por ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Quando oramos com esse propósito genuíno, o Espírito Santo se move em nosso interior, abrindo nossos olhos espirituais e nos conduzindo a um entendimento mais profundo da verdade. E não se engane. Essa sabedoria não se manifesta apenas em momentos extraordinários ou visões místicas. Muitas vezes, ela vem como um sussurro suave, uma impressão espiritual, uma convicção interior que nos direciona no caminho certo. Deus usa a oração como um canal para nos ensinar, corrigir e revelar coisas que de outra forma jamais compreenderíamos. Por isso, se você deseja alcançar a verdadeira sabedoria de Deus, comece na oração. Mas não qualquer oração. Uma oração profunda, sincera, humilde e desejosa de conhecer a vontade do Pai. Porque é nesse lugar de intimidade que Deus revela os seus segredos e ensina o caminho da verdadeira sabedoria. Além da oração, a meditação na palavra de Deus é outro meio essencial, pelo qual ele revela sua sabedoria ao seu povo. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas a revelação escrita do próprio Deus, carregada de poder, autoridade e instrução divina.
É o manual perfeito que Deus nos deu para que possamos compreender seus princípios eternos e aplicá-los em nossa caminhada diária. Em Provérbios 4:7, lemos: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. E como podemos adquirir essa sabedoria? Mergulhando profundamente na palavra de Deus, refletindo sobre suas verdades e permitindo que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento. A meditação bíblica não é um simples ato de leitura superficial. É um processo intencional de ponderar, refletir e buscar a revelação divina por meio das Escrituras. Quando meditamos na palavra, nos colocamos em um estado de abertura espiritual. Permitimos que Deus fale conosco de maneira pessoal, revelando aspectos de sua verdade que, à primeira vista, poderiam passar despercebidos. Não é apenas sobre ler versículos rapidamente, mas sobre saborear cada palavra, absorver cada ensinamento e perguntar a Deus como aquilo se aplica à nossa vida. Josué 1:8 é um versículo poderoso que demonstra a importância dessa prática. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava instruindo Josué a meditar continuamente na sua palavra para que pudesse prosperar e ter sucesso em sua missão. E esse princípio se aplica a nós hoje. A meditação bíblica é como uma chave que abre os tesouros escondidos da sabedoria de Deus. Quando dedicamos tempo para refletir sobre suas palavras, nossos pensamentos são transformados. Nossa mente é renovada e nossos caminhos começam a se alinhar com a vontade do Senhor. É nesse momento de reflexão profunda que o Espírito Santo traz clareza, compreensão e discernimento que não podem ser alcançados de outra maneira. Muitos cristãos passam pela vida enfrentando dilemas, confusos e sem direção, simplesmente porque negligenciam o poder da meditação na palavra. Eles se contentam com uma leitura rápida e superficial, sem perceber que Deus deseja revelar segredos profundos para aqueles que estão dispostos a se aquietar e ouvir. Meditar na palavra é também um ato de humildade e dependência. Reconhecemos que não possuímos sabedoria suficiente em nós mesmos e que precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender as Escrituras de maneira plena. Jesus disse em João 14:26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo quem nos guia na compreensão da palavra e nos ensina a aplicá-la de maneira sábia e prática. Portanto, se desejamos conhecer a verdadeira sabedoria de Deus, devemos aprender a meditar na sua palavra, não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de intimidade e desejo de conhecer o coração do Pai. É através dessa prática que nossos pensamentos são purificados, nossas decisões são guiadas e nossa vida é transformada de acordo com a perfeita vontade de Deus. A oração e a meditação na palavra são dois pilares fundamentais para recebermos a sabedoria de Deus, mas existe um elemento essencial que une ambos e amplifica a nossa compreensão espiritual: o Espírito Santo. Ele é o Consolador prometido por Jesus, o nosso mestre e guia, aquele que revela a profundidade do conhecimento divino e nos ensina todas as coisas. Sem o Espírito Santo, nosso entendimento permanece limitado e superficial. Jesus disse em João 16:13: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Note que o Espírito Santo não apenas nos revela verdades já conhecidas, mas também nos mostra aquilo que está por vir. Ele nos concede discernimento, sabedoria profética e clareza espiritual para que possamos enxergar além do natural. Quando nos aproximamos de Deus em oração e meditação, é o Espírito Santo quem ilumina a palavra, trazendo revelações que a nossa mente natural jamais poderia alcançar. Ele age como um farol que clareia os mistérios escondidos nas Escrituras, revelando aplicações práticas e profundas para a nossa vida cotidiana. É por isso que o apóstolo Paulo orou em Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo é a fonte inesgotável de sabedoria.
e Ele deseja compartilhar essa sabedoria conosco. Ele deseja nos ensinar, nos corrigir e nos capacitar para viver uma vida que glorifique a Deus. Entretanto, essa sabedoria só é revelada àqueles que o buscam com sinceridade e submissão. Muitos cristãos não conseguem acessar a plenitude da sabedoria divina porque não reconhecem a importância do Espírito Santo em seu processo de aprendizado espiritual. Além disso, é o Espírito Santo quem nos ajuda a orar de maneira eficaz. Romanos 8:26 diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que nossas palavras falham quando nossa mente é incapaz de formular um pedido coerente, mas o Espírito Santo intercede por nós, traduzindo nossos anseios mais profundos em súplicas diante do trono de Deus. Quando nos abrimos para essa atuação sobrenatural do Espírito Santo, nossa oração deixa de ser um mero ritual religioso e se torna um diálogo vivo e poderoso com o Pai. Ele nos capacita a orar com fé, sabedoria e entendimento, levando-nos a experimentar respostas extraordinárias e revelações que moldam nosso destino. No entanto, para que possamos acessar essa sabedoria através do Espírito Santo, é necessário desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Isso requer sensibilidade espiritual, humildade e disposição para ouvir a sua voz. É preciso aprender a discernir suas direções e obedecer aos seus conselhos, mesmo quando vão contra o que o mundo considera lógico ou aceitável. Aqueles que desejam conhecer a sabedoria de Deus precisam reconhecer que o Espírito Santo é o revelador por excelência. Ele nos conduz em um caminho de descobertas que vão muito além da compreensão humana. Cada vez que nos aproximamos dele com o coração aberto e desejoso, ele nos concede uma porção maior de sua sabedoria e compreensão. Então, se queremos que a nossa oração e a nossa meditação sejam eficazes e transformadoras, precisamos depender completamente do Espírito Santo. Ele é o elo que conecta nosso espírito à mente de Deus, e é por meio dele que recebemos insights e revelações que mudam nossa vida para sempre. Deus revela sua sabedoria através da oração quando nos ensina a orar com humildade e dependência total dele. A humildade é uma chave poderosa para acessar o coração de Deus e receber a sua sabedoria. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Essa graça inclui sabedoria, entendimento e discernimento espiritual. A verdadeira oração não é um desfile de palavras eloquentes ou uma tentativa de impressionar a Deus com nossa própria justiça. Pelo contrário, é um ato de rendição absoluta, em que reconhecemos nossa limitação humana e nossa total necessidade da intervenção divina. Quando nos aproximamos de Deus com um espírito humilde e quebrantado, abrimos as portas para que sua sabedoria seja derramada sobre nós. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos um conselho fundamental. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos ensina que, para obtermos a sabedoria de Deus, precisamos abandonar nossa confiança em nossa própria capacidade intelectual e nos render completamente a Ele. A humildade na oração é reconhecer que Deus sabe mais do que nós, que seus caminhos são mais altos que os nossos, e que suas respostas são sempre perfeitas, ainda que não as compreendamos plenamente no momento. É orar com o coração aberto e disposto a ouvir, não apenas falar. É suplicar por direção, não impor nossas próprias vontades. Muitos cristãos cometem o erro de se aproximar de Deus com orações já formuladas em suas mentes, sem espaço para que o Espírito Santo os guie ou revele novas direções. Oram, baseados em suas próprias ideias e desejos, e não na sabedoria e vontade de Deus. Isso resulta em orações superficiais e ineficazes, que não trazem transformação nem crescimento espiritual. A sabedoria divina se manifesta quando aprendemos a orar com um coração humilde e sincero. Em vez de apresentar listas intermináveis de pedidos, devemos buscar sua presença e perguntar: Senhor, o que tu desejas me ensinar hoje? Qual é a tua vontade para esta situação? Esse tipo de oração abre caminho para que Deus derrame sua sabedoria
e nos mostre o que realmente precisamos. Além disso, a humildade na oração nos torna sensíveis às respostas que Deus nos dá. Uma mente orgulhosa dificilmente reconhece a voz de Deus, porque está demasiado preocupada consigo mesma e com seus próprios desejos. Mas um coração humilde discerne até mesmo os sussurros mais suaves do Espírito Santo. Provérbios 11:2 declara: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Note que a sabedoria está ligada à humildade. Quando deixamos de lado nosso orgulho e nos humilhamos diante de Deus, recebemos insights e direcionamentos que jamais seriam alcançados através da sabedoria humana. A oração humilde é também uma oração perseverante. É entender que muitas vezes Deus não responde de imediato, porque está nos moldando, ensinando e preparando para algo maior. É saber esperar, confiar e permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto. É reconhecer que a demora de Deus nunca é um erro, mas um processo de aperfeiçoamento que resulta em sabedoria verdadeira. Quando aprendemos a orar com humildade, Deus nos exalta com sua sabedoria. Ele nos mostra caminhos ocultos, revela segredos profundos e nos dá clareza para enfrentar os desafios da vida. O orgulho bloqueia essa revelação, mas a humildade abre portas que jamais imaginamos. A oração humilde não é um ato de fraqueza, mas um exercício de poder espiritual. É reconhecer que toda verdadeira sabedoria vem de Deus, e que sem Ele, nada podemos fazer. É uma entrega completa que gera frutos duradouros e transforma nossa vida de maneira profunda. Deus também revela sua sabedoria por meio da meditação na palavra. A meditação bíblica não é apenas uma leitura superficial das Escrituras, mas um processo profundo de reflexão, absorção e aplicação da verdade divina. É como se alimentar espiritualmente, mastigando cada palavra, extraindo cada essência e permitindo que a mensagem penetre em nossa alma. Em Provérbios 2:1-5, vemos um convite poderoso. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa passagem revela que o conhecimento e a sabedoria de Deus não são superficiais, mas requerem busca diligente, dedicação e meditação constante. Meditar na palavra de Deus é mais do que ler mecanicamente versículos ou cumprir um ritual religioso. É permitir que a verdade eterna molde nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. É ruminar a palavra, voltando repetidamente a ela, até que ela se torne parte de nossa essência. Essa prática gera frutos poderosos e duradouros. Muitos cristãos não experimentam o verdadeiro poder transformador da palavra porque não meditam nela. Leem apressadamente, sem permitir que o Espírito Santo os guie na compreensão e aplicação prática da mensagem. A meditação é o processo que permite que aquilo que foi lido se torne vida dentro de nós. O Salmo 1:2 descreve o homem bem-aventurado como alguém cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação constante é apresentada como uma prática indispensável para quem deseja obter sabedoria e bênção divina. É como uma planta que, constantemente nutrida, cresce forte e saudável. Quando meditamos na palavra, permitimos que o Espírito Santo nos revele significados profundos e aplicações específicas para a nossa vida. Muitas vezes, versículos que já lemos dezenas de vezes ganham um novo sentido e uma nova profundidade quando os meditamos com seriedade e sinceridade. Deus abre nossos olhos espirituais e nos concede discernimento que transcende a compreensão natural. Além disso, a meditação na palavra cria um ambiente propício para a voz de Deus ser ouvida com clareza. Enquanto refletimos sobre as Escrituras, o Espírito Santo traz à nossa mente instruções específicas, correções amorosas e revelações preciosas que jamais perceberíamos sem essa prática. É como um diálogo íntimo com o Criador, onde Ele fala conosco de maneira pessoal e direta. Provérbios 4:20-22 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido.
Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Note que o conselho é guardar as palavras de Deus no íntimo do coração, o que só é possível através de uma meditação profunda e constante. Muitos homens e mulheres de Deus que alcançaram grande sabedoria e discernimento espiritual testemunham que isso foi fruto de uma vida dedicada à meditação bíblica. Eles não apenas liam a Bíblia como um livro qualquer, mas se alimentavam dela como um maná espiritual, indispensável para sua sobrevivência e crescimento. A meditação na palavra é também um processo que fortalece nossa mente contra as mentiras do inimigo. Quando nossos pensamentos estão constantemente fixos na verdade de Deus, ficamos menos suscetíveis às distrações e enganos do mundo. A palavra se torna como um escudo protetor, que não apenas nos guia, mas também nos protege. Portanto, se desejamos alcançar a verdadeira sabedoria de Deus, devemos aprender a meditar na sua palavra com diligência, paciência e reverência. Devemos buscar entendimento como quem busca um tesouro escondido, sabendo que cada vez que mergulhamos na Escritura, recebemos preciosas revelações que transformam nossas vidas. Outra maneira pela qual Deus revela sua sabedoria é por meio do discernimento espiritual. O discernimento é a capacidade de perceber a verdade de Deus em meio às complexidades da vida, de identificar aquilo que é genuíno daquilo que é falso e de compreender os caminhos certos que devemos seguir. Essa habilidade não é adquirida por meio de inteligência humana ou conhecimento secular, mas é um dom que Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto revela uma verdade fundamental sobre o discernimento espiritual. Ele não vem de nossa própria capacidade de raciocínio, mas de uma confiança plena em Deus e em sua orientação divina. O discernimento é como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Enquanto o mundo se perde em suas próprias ideias e filosofias, aqueles que possuem o discernimento divino conseguem enxergar a verdade e caminhar com segurança. Provérbios 14, 12 alerta: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sem discernimento espiritual, mesmo as decisões que parecem corretas aos olhos humanos podem levar à destruição. Quando buscamos a sabedoria de Deus por meio da oração, da meditação na palavra e da comunhão com o Espírito Santo, o discernimento espiritual é fortalecido em nós. À medida que aprofundamos nosso relacionamento com o Senhor, Ele nos ensina a distinguir o certo do errado, o santo do profano, o verdadeiro do enganoso. O discernimento é essencial para todas as áreas da nossa vida. Na vida pessoal, ele nos guia em decisões importantes, como relacionamentos, carreira e projetos. No ministério, ele é indispensável para distinguir entre o que é verdadeiramente inspirado por Deus e o que é mera invenção humana. Na vida espiritual, o discernimento é o que nos mantém firmes na verdade e nos protege contra as heresias e enganos que constantemente tentam penetrar na igreja. Provérbios 8:12 diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e o discernimento. Essa declaração revela que a verdadeira sabedoria de Deus sempre está associada ao discernimento. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de aplicá-lo de maneira correta e justa. É a sabedoria aplicada que produz frutos duradouros e glorifica o nome do Senhor. O discernimento espiritual também é um escudo contra as armadilhas do inimigo. Satanás frequentemente tenta confundir os filhos de Deus com mentiras sutis, distorcendo a verdade e apresentando falsidades revestidas de aparência piedosa. Somente por meio do discernimento podemos perceber essas armadilhas e rejeitá-las antes que causem dano. Além disso, o discernimento nos ajuda a reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Muitas vezes, as bênçãos e direções divinas não chegam de maneira óbvia. Elas podem vir disfarçadas de desafios, provações ou circunstâncias que exigem esforço e perseverança. O discernimento nos permite ver além da superfície e entender o que o Senhor está realmente fazendo em nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua oração pelos filipenses, expressou o desejo de que eles crescessem em discernimento. E peço isto: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais
sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Filipenses 1, 9 e 10. Note que o discernimento é essencial para aprovar o que é excelente e evitar o erro. Quando desenvolvemos o discernimento espiritual, nossa vida se torna um reflexo claro da sabedoria de Deus. Nossas decisões são pautadas na sua verdade, e nossas atitudes são moldadas pelo seu caráter. A sabedoria revelada através do discernimento nos conduz em caminhos retos, que glorificam a Deus e produzem frutos que permanecem para a eternidade. Portanto, devemos buscar a sabedoria de Deus, não apenas para adquirir conhecimento, mas para desenvolver discernimento espiritual. Pois é através desse discernimento que somos capacitados a viver, de acordo com a perfeita vontade de Deus, mesmo em meio a um mundo confuso e corrompido. Outra maneira poderosa pela qual Deus revela sua sabedoria é através da paz interior que Ele concede aos seus filhos. A paz de Deus é muito mais do que a ausência de conflitos ou dificuldades. É uma tranquilidade sobrenatural que invade o coração e a mente mesmo em meio às maiores tempestades. É um estado de confiança absoluta na soberania e bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. Provérbios 3,17 declara: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Esse versículo mostra que o caminho da sabedoria divina é marcado pela paz genuína. Quando buscamos a Deus com sinceridade e nos rendemos à sua vontade, Ele nos concede uma paz que transcende todo o entendimento humano. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer, nem algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. Ela é um dom divino. Muitos se perdem na agitação deste mundo, buscando respostas em filosofias humanas, em métodos artificiais, de alívio ou em prazeres temporários. Mas a verdadeira paz só é encontrada quando nos conectamos com a fonte da paz, o próprio Deus. Provérbios 12:20 diz: engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. A sabedoria de Deus conduz à paz, enquanto a falta dela leva à inquietação e destruição. Quando oramos e meditamos na palavra, somos envolvidos pela paz de Deus. Muitas vezes, o Senhor responde às nossas orações, não apenas com palavras audíveis ou visões extraordinárias, mas com uma paz profunda que confirma que estamos no caminho certo. É aquela paz que sentimos quando recebemos uma direção de Deus, mesmo que pareça contrária ao que a lógica humana sugeriria. Jesus prometeu essa paz aos seus discípulos, em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é um sinal poderoso da sua sabedoria, operando em nossas vidas. Quando recebemos essa paz, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e firmeza, sabendo que o Senhor está conosco. Além disso, a paz de Deus funciona como um árbitro em nossos corações. Quando estamos diante de decisões importantes, o Espírito Santo muitas vezes nos guia pela presença ou ausência de paz. Se sentimos um desconforto persistente, um peso no espírito ou uma inquietação inexplicável, é um sinal de que precisamos reconsiderar nossas ações e buscar novamente a direção de Deus. Por outro lado, quando sentimos uma paz serena, mesmo em situações que desafiam a nossa compreensão, é uma confirmação de que estamos seguindo o plano divino. Provérbios 16:7 ensina: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Isso revela que quando andamos em sabedoria e obedecemos a Deus, Ele não apenas nos concede paz interior, mas também estabelece paz ao nosso redor. Mesmo aqueles que se opõem a nós são tocados pelo poder de Deus que opera em nossas vidas. A paz de Deus também é um testemunho poderoso para o mundo. Em um tempo onde tantos vivem atormentados pelo medo, pela ansiedade e pela desesperança, aqueles que possuem a paz de Deus se destacam como luzes brilhantes. Nossa paz atrai os outros, desperta curiosidade e abre portas para que compartilhemos o Evangelho com eficácia. Portanto, precisamos cultivar essa paz através da oração contínua e da meditação diária na palavra. É nesses momentos de intimidade com Deus que nossa mente é renovada e nossa alma encontra descanso. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Parte desse entendimento é compreender que a paz de Deus é um dos frutos mais preciosos da sua sabedoria em nossa vida.
Quando aprendemos a discernir e seguir essa paz, estamos alinhados com o propósito de Deus e aptos a viver de acordo com a sua perfeita vontade. Nada pode abalar aqueles que caminham em paz com o Senhor. E essa paz, tão rara e preciosa, é o que sustenta nossa fé e nos permite avançar com confiança, independentemente do que enfrentarmos. Deus também revela sua sabedoria através da correção amorosa que nos oferece. Assim como um pai corrige o filho que ama, Deus, em sua infinita bondade, corrige aqueles que busca guiar para o caminho da retidão. A correção divina não é um sinal de rejeição ou desprezo, mas sim uma prova de amor e cuidado. Provérbios 3, 11, 12 nos ensina: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Este versículo revela que a correção de Deus é um instrumento essencial de sua sabedoria. Quando somos corrigidos por Ele, é porque Ele deseja que nos afastemos do erro e trilhemos um caminho mais elevado, repleto de bênçãos e frutos espirituais. Infelizmente, muitos veem a correção como algo negativo, um sinal de fracasso ou desagrado divino. Mas, na realidade, a correção é um convite à transformação. Deus deseja moldar nosso caráter, purificar nossas intenções e alinhar nossos caminhos aos seus princípios eternos. Ele não nos corrige para nos punir, mas para nos aperfeiçoar. A correção de Deus muitas vezes vem através da sua palavra. Enquanto meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo revela áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas. Provérbios 6:23 declara: Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Ou seja, a correção que vem de Deus é um guia que nos conduz à verdadeira vida. Além disso, a correção divina pode vir por meio de circunstâncias difíceis, ou através do conselho de pessoas piedosas. Quando enfrentamos desafios e provações, é essencial buscarmos discernimento para entender o que Deus deseja nos ensinar. Muitas vezes, Ele permite certas situações não para nos destruir, mas para fortalecer nossa fé e revelar aspectos ocultos do nosso caráter que precisam ser transformados. Porém, é fundamental que recebamos essa correção com humildade e submissão. Quando resistimos ou ignoramos a disciplina de Deus, desperdiçamos uma oportunidade preciosa de crescimento e maturidade espiritual. A verdadeira sabedoria é demonstrada quando aceitamos a correção com gratidão, reconhecendo que ela é um presente divino para nosso bem. Provérbios 15, 31, 32 nos alerta: O ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Portanto, aquele que deseja andar em sabedoria precisa desenvolver um coração ensinável e disposto a aprender com as correções de Deus. A correção divina é também um testemunho do seu compromisso conosco. Se Deus não se importasse conosco, Ele nos deixaria entregues aos nossos próprios erros. Mas, porque Ele nos ama profundamente, Ele corrige, exorta e guia com paciência e misericórdia. Este é o verdadeiro cuidado de um Pai Celestial que deseja que alcancemos o nosso máximo potencial espiritual. Além disso, quando permitimos que a correção de Deus produza seus frutos em nós, tornamo-nos mais aptos a discernir a sua vontade. A humildade que é cultivada através da correção nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo e mais dispostos a obedecer. É por isso que a correção divina deve ser vista como uma bênção e não como um fardo. Deus nunca corrige por capricho ou por prazer em nos ver sofrer. Pelo contrário, sua correção é sempre motivada por amor e pelo desejo de nos conduzir ao melhor caminho. Provérbios 19:20 nos aconselha: Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Este é o propósito final da correção divina: formar em nós um caráter sábio, amadurecido e capacitado a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Quando abraçamos a correção com fé e submissão, abrimos espaço para que Deus derrame mais da sua sabedoria sobre nós. Somos moldados, refinados e preparados para cumprir o seu propósito com excelência. Portanto, não rejeite a correção do Senhor. Reconheça-a como parte essencial do processo pelo qual Ele revela a sua sabedoria e nos torna verdadeiramente sábios.
Outra forma pela qual Deus revela sua sabedoria é através do discernimento espiritual. O discernimento é a capacidade dada por Deus para distinguir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre a verdade e o engano. É um presente divino que nos capacita a enxergar além das aparências e a compreender a verdadeira essência das situações e das pessoas. Provérbios 2, 3, 5 ensina: se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse discernimento é fruto de uma busca sincera e diligente pela presença de Deus e pela iluminação do Espírito Santo. O discernimento espiritual é um componente essencial da sabedoria divina, porque ele nos permite tomar decisões acertadas em meio a um mundo cheio de confusão e ilusões. Ao buscarmos a Deus em oração e meditarmos em Sua palavra, o Espírito Santo nos concede clareza e compreensão. Ele nos alerta sobre os perigos que não podemos ver, nos guia em meio à escuridão e revela a verdade que está oculta aos olhos naturais. A sabedoria de Deus revelada através do discernimento é como uma lâmpada que ilumina nossos passos. Provérbios 4,18 declara: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este versículo ilustra como Deus ilumina nosso entendimento progressivamente, revelando sua vontade e direção, de maneira clara e inequívoca. O discernimento também nos ajuda a identificar os ataques sutis do inimigo e a resistir às tentações que podem nos desviar do caminho da retidão. O sábio entende que nem todas as oportunidades são bênçãos, nem todas as palavras suaves são verdadeiras. Muitas vezes, o mal se disfarça de bem, e o erro se apresenta como verdade. Mas, através do discernimento dado por Deus, somos capacitados a perceber essas armadilhas e nos manter firmes na verdade. Além disso, o discernimento espiritual nos ajuda a compreender a vontade específica de Deus para nossas vidas. Enquanto caminhamos em oração e estudo da palavra, o Espírito Santo nos revela qual é o propósito de Deus para nós em cada situação. Ele nos orienta sobre quais caminhos seguir, quais decisões tomar e até mesmo quais relacionamentos cultivar. Provérbios 3, 5, 6 nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança em Deus é a base do discernimento verdadeiro. Não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas de dependência do Espírito Santo para revelar o que está oculto e trazer compreensão onde há dúvida. O discernimento também é essencial na vida cristã, porque nos ajuda a distinguir os verdadeiros ensinamentos de Deus das doutrinas falsas e enganosas. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, o discernimento espiritual é a chave para permanecer firme na verdade e não ser levado por ventos de doutrina. O discernimento de Deus nos protege de decisões precipitadas e de caminhos que levam à destruição. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas aquele que busca a sabedoria divina através do discernimento é preservado do erro e guiado em direção à vida abundante que Deus deseja conceder. É importante ressaltar que o discernimento espiritual é desenvolvido através de um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais buscamos sua presença, quanto mais meditamos na sua palavra e quanto mais obedecemos à sua voz, mais aguçado se torna o nosso discernimento. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento, pelo qual Deus revela sua sabedoria de maneira cada vez mais profunda. Deus deseja que seus filhos sejam sábios e discernidos. Ele quer que sejamos capazes de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é puro e o que é impuro, o que é seu propósito e o que é distração. E essa sabedoria só é possível através de um discernimento espiritual aguçado e direcionado pelo Espírito Santo. Assim, ao buscarmos o discernimento de Deus, abrimos nossos corações para receber mais da sua sabedoria e caminhamos com confiança, sabendo que estamos sendo guiados pelo próprio Criador. Outro aspecto fundamental pelo qual Deus revela sua sabedoria é através do crescimento espiritual contínuo. A sabedoria de Deus não é um presente que recebemos de uma só vez e que permanece estático. Pelo contrário, é um processo dinâmico,
um desenvolvimento constante que ocorre à medida que caminhamos com Deus, nos aprofundamos na Sua palavra e buscamos Sua presença diariamente. Provérbios 9:9 diz: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Este versículo nos mostra que a sabedoria verdadeira é progressiva. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade e humildade nunca param de aprender, de crescer, de ser moldados pela sua verdade. O relacionamento com Deus é um caminho de aprendizado contínuo, em que cada dia traz novos entendimentos, novas revelações e novas direções. O crescimento espiritual exige disciplina, perseverança e entrega. Exige que dediquemos tempo à oração, ao estudo da palavra e à reflexão profunda sobre os ensinamentos divinos. Mas, acima de tudo, exige um coração disposto a obedecer e a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela desafia nossos próprios desejos e entendimentos. Deus revela sua sabedoria àqueles que estão dispostos a crescer. A meditação na palavra é um convite diário para mergulhar nas profundezas da sabedoria divina e encontrar respostas para questões complexas, força para enfrentar desafios e discernimento para fazer escolhas corretas. Provérbios 4:7 declara: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Essa busca constante é essencial para o crescimento espiritual genuíno. O crescimento espiritual também envolve humildade. Precisamos reconhecer que nunca sabemos o suficiente. Nunca atingimos o ápice do entendimento espiritual. Sempre há mais a aprender, mais a descobrir, mais a ser transformado. Provérbios 11:2 ensina: Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A verdadeira sabedoria se revela em um espírito humilde e ensinável, disposto a aprender com Deus e até mesmo com aqueles que Ele coloca ao nosso redor. O crescimento espiritual contínuo é um reflexo da maturidade cristã. Assim como uma planta saudável cresce e produz frutos, a nossa vida espiritual deve continuamente produzir os frutos da sabedoria, do entendimento e do amor. Este crescimento não é algo que conquistamos por nosso próprio esforço, mas sim o resultado da ação do Espírito Santo em nós, quando nos submetemos à sua direção e buscamos a Deus com todo o nosso coração. Além disso, o crescimento espiritual é evidenciado pela transformação de caráter. À medida que buscamos a sabedoria de Deus, nossos pensamentos, palavras e ações começam a refletir mais da sua natureza. Tornamo-nos mais pacientes, mais amorosos, mais íntegros e mais discernidos. A sabedoria de Deus se manifesta em nossas vidas de maneira prática, mudando não apenas o que sabemos, mas quem somos. Esse crescimento também nos capacita para ajudar os outros. Quanto mais crescemos na sabedoria de Deus, mais podemos ensinar, aconselhar e encorajar aqueles que estão ao nosso redor. Provérbios 15:7 diz: A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos não é assim. A sabedoria recebida de Deus não é para ser guardada apenas para nós mesmos, mas para ser compartilhada e multiplicada. No entanto, o crescimento espiritual não acontece por acaso. Ele requer dedicação intencional e um desejo genuíno de conhecer mais a Deus. É uma caminhada diária, na qual aprendemos a ouvir a voz do Senhor, a discernir a sua vontade e a aplicar os seus ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. É através desse processo que a sabedoria de Deus se torna cada vez mais evidente e presente em nós. Provérbios 2:6 diz: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele é fiel para nos ensinar, nos corrigir, nos encorajar e nos guiar. Esse crescimento espiritual contínuo é o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada e cheia de significado. Assim, entender que a sabedoria de Deus é um convite para crescer é essencial. É um chamado para deixar para trás a superficialidade e mergulhar profundamente na comunhão com Ele. E quanto mais crescemos, mais compreendemos que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus e caminhar segundo os seus propósitos. Agora que percorremos essa jornada profunda e reveladora sobre como Deus manifesta sua sabedoria através da oração e da meditação na sua palavra, podemos compreender que o verdadeiro conhecimento de Deus não é algo distante ou inatingível. Pelo contrário,
É um presente oferecido àqueles que o buscam com sinceridade e coração aberto. Desde o clamor humilde em oração, onde nossa alma se encontra com o Criador, até a meditação contemplativa na palavra, onde os mistérios de Deus se desvendam aos poucos, vemos que a sabedoria divina não é simplesmente um conceito teórico. É uma experiência viva, prática, transformadora. É a luz que ilumina nossos passos, o discernimento que nos guia nas decisões e a força que nos sustenta nas batalhas da vida. A promessa de Deus é clara. Aquele que busca sabedoria encontrará. Provérbios 8:17. Ecoa essa verdade ao dizer: eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Essa é uma promessa que não falha. Aqueles que se dedicam a buscar a sabedoria de Deus nunca sairão de mãos vazias. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, Deus tenha colocado algo específico no seu coração. Pode ser uma área da sua vida que precisa de direcionamento, uma decisão importante que você precisa tomar, ou uma batalha espiritual que você está enfrentando. Saiba que a sabedoria de Deus está disponível para você agora mesmo. Basta buscá-la com fé, humildade e perseverança. Lembre-se de que a oração é a chave que abre os céus, e a meditação na palavra é o alimento que fortalece a sua alma. Juntos, esses dois pilares formam o caminho pelo qual Deus comunica sua sabedoria de forma clara e poderosa. Se você deseja experimentar essa sabedoria de maneira mais profunda e transformadora, comece hoje mesmo. Reserve tempo para orar verdadeiramente, derramar o seu coração diante de Deus e ouvir sua voz. Medite na palavra com seriedade, permitindo que cada versículo penetre profundamente em seu ser e molde o seu entendimento. E lembre-se, o crescimento espiritual é contínuo. Nunca pare de buscar, nunca pare de aprender, nunca pare de se aprofundar na sabedoria de Deus. Quanto mais você o busca, mais ele se revela a você. Quanto mais você conhece a Deus, mais você compreende a verdadeira sabedoria que só Ele pode dar. Agora, se você deseja receber mais mensagens como esta, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sabedoria divina encha a sua vida com paz, propósito e direção.